Gente, bom dia! Seguinte, amados, o roteiro de aula de vocês já tá pronto, né? Pra vocês poderem, vai ter uma atividade pra vocês começarem em sala. E podem me entregar até amanhã, mas tem que começar agora no horário de aula, tá? Aproveitem e agilizem, né? Melhor pra vocês, pra não acumularem coisa. Então, assim, eu ia fazer uma apresentação de slide e ia falar sobre os grupos alimentares, que foi a tarefa que eu pedi para vocês fazerem da semana passada, né, referente à matéria de ciências, não de educação ambiental. E aí eu pedi para vocês resumirem em poucas linhas, sucintamente, o que era, né, a relação de cada grupo alimentar. Então eu vou falar rapidamente sobre esses grupos, né, até algumas críticas que eu tive, assim, em cima da apostila, né, do material, do que estava sendo falado. Por exemplo, questionando a questão do consumo de ovos, né? E no final eu acho que vocês perceberam também, porque acaba que a boa parte, assim, tirando os carboidratos, ovos estão inseridos, né, nos grupos alimentares das proteínas, né, eles são constituídos de proteínas, eles são constituídos de lipídios, né, tem as gorduras boas ali também, você encontra vitaminas, vitamina do grupo complexo B. Basicamente assim, gente, ovo tá em tudo, tá? Então, porque eu tive uma pequena crítica quando, acho que na parte da questão dos colesteróis, a apostila de vocês retrata dessa forma, para não ter excesso de consumo com relação ao colesterol, mas assim, principalmente assim, bacon, excesso de manteiga, carnes muito gordurosas, comer todo dia um cupim, por exemplo, né? Costela, mas ovos não, gente, tá? Eles têm só se você comer tipo 6, 7, 8 ovos por dia, não tiver uma alimentação regrada com o restante dos alimentos dos outros grupos alimentares, aí você vai ter uma sobrecarga ali, né, do colesterol, que já é um lipídio do nosso corpo. Vocês entenderam isso, né? A gente tem esse lipídio, ele é encontrado naturalmente no nosso corpo, só que dependendo do excesso de alimentos que a gente consome, que contém esse colesterol, somado ao LDL, que é o colesterol ruim, vai fazendo uma sobrecarga, né, dessa gordura no nosso corpo. Mas assim, ovos não se aplicam nesse grupo, tá? Tipo assim, essa é a minha opinião. Eu não sou nutricionista, sou bióloga, mas assim, vocês puderam presenciar, leram isso na apostila de vocês, né? Ovos estão inseridos no grupo de proteínas, ovos estão inseridos nos grupos de lipídios, né, que são necessários para o nosso corpo, são essenciais, tá no grupo de vitaminas, para fornecimento de vitaminas do complexo B. Então, vamos dar só uma pincelada nessa parte, assim. Então, carboidrato. Qual que é, quando a gente fala em carboidrato, o que a gente está falando? Esses nutrientes, eles são o quê? Principal fonte de obtenção de energia e matéria-prima. Matéria-prima para quê? Formação das nossas células, produção de moléculas que compõem o nosso organismo. Então, carboidrato, gente, por isso que numa pirâmide alimentar, o carboidrato, aí você pensa lá, grãos, né, cereais, amido, né, açúcares, frutas, né? As frutas elas já entram um pouco a menos, né, um pouco para cima, porque já é já fazem parte do carboidrato frutose, né? Mas a base ali, os grãos, amidos, cereais, eles compõem a base da pirâmide alimentar, tá? Porque a principal fonte de energia, gente, é carboidrato. Ah, professora, mas eu já vi dieta que a pessoa corta o carboidrato, low carb. É bom, é bom. Só que aí automaticamente você tem que reduzir muito a taxa de carboidrato e aumentar. É que eu já gostei de ler sobre isso, né? Pra tentar manter, né? O corpinho em forma, então eu acabei me inteirando sobre essas coisas. Então, pra você poder ingressar numa dieta com baixo carboidrato, tem que ser uma dieta muito rica em gordura, o que eu não acho saudável, porque naturalmente nosso corpo não é para isso, assim, digamos assim, nos últimos 5 mil anos, pelo menos não, pensando na questão da agricultura, tudo isso, né? Quando a gente pensa nos nossos ancestrais, em questão evolutiva, assim, o homem tinha que fazer o quê? Comia carne com bastante gordura, porque ele não produzia. O homem ainda era o quê? Era um nômade, não era sedentário. Então ele ia à caça, né? Caçava alimentos e se alimentava. Então, geralmente, alimentos mais gordurosos. À medida que você começa o sistema produtivo, né, sedentário, de produção agrícola, você consegue elaborar melhor os tipos de alimentos. Então, já faz um tempo que nós somos agricultores, digamos assim, né? Que a gente cultiva o que come. Então, a gente conseguiu dosar, digamos assim. Mas aí eu vou aprofundar muito esse conteúdo para vocês, porque tem várias vertentes de pensamento sobre essa questão alimentar com relação à nossa questão evolutiva. A gente passou mais tempo é, sendo nessa questão, né, de comunidade, mais tempo sendo
nômades do que sedentários. Então, mais tempo caçando, né, do que produzindo. Então, realmente em questão de tempo, faz menos tempo que nós somos produtores, digamos assim, né, agricultores. Mas voltando lá na questão dos alimentos, hoje temos como base o quê? Carboidratos na base da pirâmide alimentar, tá? Aí depois vem as frutas e os vegetais, que também fornecem o quê? Proteínas e esse outro restante do quê? De fibras e açúcares. Aí depois que vão vindo o quê? Vitaminas, sais minerais, e lá no pico, que são os alimentos que a gente tem que consumir menos, né? Que são as gorduras mais pobres, né? Que favorece esse aumento de LDL, que é o colesterol ruim, que fica nas placas das artérias, né? Formam placas nas artérias, e os doces, açúcares, que na verdade só serve para inflamar o organismo, né? Açúcar mesmo, gente, glicose pura. O mel ainda tem seus benefícios, né? Mas assim, açúcar processado que a gente come hoje não serve para nada. Tá? Ele não tem função. É uma alta fonte de energia que você consome, né? O carboidrato é muito alto, mas assim, é um carboidrato pobre. É diferente de você comer um tubérculo, uma raiz, um amido, uma abóbora, uma mandioca. É diferente, tá? Então tem esse conhecimento desses grupos alimentares. Mas vamos lá. Carboidrato, principal fonte de obtenção de energia e fonte de quê? De matéria-prima para o quê? Produção de moléculas essenciais para o nosso corpo, tá? Então, só lembrando que daí tem isso, tem esses açúcares muito pobres, que já são desses alimentos processados que a gente come, açúcar, bala, não sei o quê. Aí, os carboidratos mais ricos, que vão pros grãos, né, amidos, tubérculos, raízes, né? Que é um carboidrato que você consome. O carboidrato faz o quê, gente? Ele é uma alta fonte de energia. Você come, o corpo ele já queima aquilo. Só que quanto mais rico o carboidrato, um carboidrato mais complexo, que é o amido, por exemplo, é um carboidrato mais complexo, com, por exemplo, grãos integrais ou tubérculos, mandioca, o teu corpo passa mais tempo processando aquilo, então demora mais tempo para digerir. Diferente de uma bala, um açúcar que você come, você digere aquilo na hora, e se tá comendo em excesso, vai fazendo o quê? Virando gordurinha, tá? Proteína. Proteína também tem essa questão de fonte de energia e fornece matéria-prima para o nosso corpo. Para quê? Para produção, fabricação de proteínas para o nosso corpo. Relembrando aqui que a proteína faz o quê? Faz parte da estrutura celular. Então, assim, também está ligado com regulação do nosso metabolismo. Então, parte dessa estrutura nossa celular é composta por quê? Aminoácidos. Então, relembrando, como é que se dá a fabricação de proteína? Então, a proteína é formada por aminoácidos. Os aminoácidos estão dentro do quê? Desses nutrientes que são fornecidos pelos alimentos. Tá? Então, a gente come o alimento, quebra o alimento, transforma em nutriente que é absorvido pelo nosso corpo. Dentro desses nutrientes estão lá, né? Carboidratos, proteínas, lipídios, sais minerais, né? E vitaminas. Então, as proteínas, elas são compostas de aminoácidos que ajudam no quê? Nessa formação estrutural celular e no nosso metabolismo. Então, quando a gente para e pensa nisso, nossa, professor, mas como é que a gente produz proteína? Lembrem lá, o chefão DNA é o cara que tem a receita do bolo, a receita da proteína. Só que ele fica lá no núcleo. Aí ele tem que mandar, e quem fabrica a mesma proteína a partir das proteínas que chegam são os ribossomos. Então fica lá o cozinheiro, ele tá com todos aqueles materiais